Transcender em Fé com o irmão Alain. Meus irmãos e minhas irmãs, Provérbios 18, em seu versículo 21 está escrito que o poder de vida e de morte está na língua. Portanto, devemos que nos policiar com as palavras. Devemos que nos fiscalizar com as palavras lançadas, com as palavras ditas. Há um poder muito grande na palavra. É através da palavra, com a sua petição a Deus, que aquilo que você tanto pede pode acontecer. A bênção pode acontecer. Não foi assim que o Senhor Deus disse, aquele centurião que veio até ele, pois o seu servo estava doente. E o centurião respondeu ao Senhor Jesus: dizei a palavra, e eu creio que meu servo será curado. Não precise que o Senhor venha até a minha casa, pois eu não sou digno que entrei em minha casa. Mas dizei uma palavra, Senhor Jesus, e o meu servo será curado. Portanto, e assim foi feito, e assim aquela fé daquele centurião na palavra do Deus vivo, pois o Senhor é o Deus vivo, conforme está em Jeremias, em seu capítulo 10, versículo 10. Mas só Deus é o Deus vivo, só Deus é a verdade, e de seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Oh Deus maravilhoso e bendito! E há muitos irmãos e irmãs que lançam palavras a cada dia, palavras pesadas, palavras de destruição, às vezes com seu próprio filho, às vezes murmurando da sua vida, de seu salário, da sua saúde, ou da sua empresa que está passando por um processo de dificuldade. Meu irmão e minha irmã, se você lançar palavras de maldição sobre a sua empresa, sobre seu filho, sobre a sua vida, infelizmente vai acontecer. Porque a palavra de Deus não falha. Se a palavra de Deus está dizendo em Provérbios 18, 21, que o poder de vida e morte está na língua, está na palavra, isso não vai cair por terra, meu irmão e minha irmã. Pois Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Diria ele, e porventura não cumpriria? Números 23, 19. Em Jeremias, em seu capítulo 1, versículo 12, também está escrito que o Senhor vela, vigia, para cumprir a sua palavra. Ó Deus maravilhoso e bendito, Deus poderoso, espero que esta pregação, meu irmão e minha irmã, possa trazer a revelação em sua vida, de parar de lançar palavras negativas, palavras de maldição sobre a sua vida, ou sobre a vida dos seus, ou sobre a vida das outras pessoas. Que você, meu irmão e minha irmã, se não tiver nada de bom para falar, que fique com a boca fechada. Ó Deus maravilhoso, ó Deus bendito e poderoso, a palavra de Deus, ela dá luz, ela dá entendimento ao simples, meu irmão e minha irmã. Está escrito no Salmo 119, versículo 130, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento ao simples. Que possamos nos aproximar de Deus através de sua palavra, através das escrituras sagradas, de Gênesis, Apocalipse. Deus está presente em cada linha da Bíblia, pois ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo de Deus, ele é a própria palavra. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
no mesmo capítulo, em seu versículo 14, e o verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus tabernaculado, Jesus corporizado, Deus, toda a sua plenitude, divindade habitou no Rei da Glória. Colossenses 1,19 e Colossenses 2,9 também está escrito. Irmãos e irmãs, que possamos fiscalizar as nossas palavras lançadas, pois nelas há poder, conforme eu comecei a pregação. Mas, irmão Alain, está difícil, para onde eu olho é só problema, é só dificuldade, eu não vejo a porta se abrir, eu não vejo a minha empresa decolar, prosperar, é só luta, é só peleja, é problema dentro de casa, é problema no trabalho. Meu irmão, tem uma frase que diz: a vida é como você pinta. Se os seus olhos só conseguem enxergar problema, dificuldades, desafios, dores, tristeza, meu irmão, a vida é como você pinta. Olha o tanto de tristeza, de depressão, de angústia, de inquietação que você está pintando a sua vida. Eu não estou dizendo que não acontece. Estamos sujeitos a aflições neste mundo. Deus deixou escrito no Evangelho de São João 16, versículo 33. Mas ele também deixou escrito para termos bom ânimo. Em Hebreus 10, 38 também está escrito que o justo viverá da fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus tem compromisso, é com corajoso, é com forte, é com aquele determinado, é com aquele focado em atingir o propósito, focado em atingir o objetivo. Se você pegar uma escritura muito conhecida que está em seu capítulo 13, no livro de Números, é a passagem dos espias, daqueles 12 espias que foram fazer um reconhecimento da terra que mana leite e mel, da terra em que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, prometeu que lhes daria. E 10 voltaram com o seguinte relatório: não tem como nós possuir essa terra. Ó os gigantes, ó o tamanho daqueles anaquins, daqueles gigantes, é impossível que nós consigamos vencê-los. Mais 2, com a determinação, com os olhos fitos, com a sua crença em Deus, que foi Josué e Caleb se levantaram e falaram não. A promessa de nós possuirmos a terra é uma promessa de Deus, de um Deus vivo, de um Deus varão de guerra, Êxodo 15, versículo 3, de um Deus que peleja por nós, ó Deus maravilhoso. E é isso, meu irmão e minha irmã, que você deve dizer ao problema, ao desafio, à dificuldade: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Em Deus somos mais que vencedores. Em Deus você pode. Com a força do seu braço, não. Mas com Deus você pode, porque Deus é contigo. Isaías 41, versículo 10, não tema, que eu sou o teu Deus, não te assombres. Eu te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Este é um Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus eterno, um Deus que não muda, Malaquias 3:6. Um Deus que não há nem sombra de variação. Tiago 1:17. É tremendo, meu irmão e minha irmã. É maravilhoso. O que devemos ter é fé, porque o justo ele vive por fé. Você não pode ser um crente convencido. Você deve ser um crente convertido. Convertido em quem? No Senhor Jesus Cristo. No Deus que tudo pode, no Deus em que não há muralha que não caia, no Deus em que não há cura que não seja feita,
conforme está em Isaías 53, o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e levou naquela cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras, no final do versículo 5, fomos sarados. Meu irmão e minha irmã, o que falta em sua vida é ter fé. Fé neste Deus vivo, nesse Deus verdade, nesse Deus Rei dos séculos, nesse Deus imortal, nesse Deus invisível. 1 Timóteo 1:17. Nesse Deus que não muda, nesse Deus em que não pode ser intimidado pelas circunstâncias. Acaso não foi ele que ressuscitou Lázaro no quarto dia que jazia morto? Oh Deus maravilhoso! Temos um Deus poderoso, um Deus El Shaddai, um Deus eterno. Irmão e irmã, pare de lançar palavras negativas. Pare de proferir palavras em que não edifica. Palavras que só destroem. Palavras que só magoam. Palavras que só fazem chorar. Oh, glória a Deus, aleluia! Que você levante-se, assim como Josué e Caleb, e diga no meio da assembleia, diga no meio da reunião, não! Diga para Satanás, não! Eu não aceito essa condenação, eu não aceito essa sentença. Em Deus eu vou vencer, porque maior é aquele que está em nós do que no mundo. 1 João 4:4. Meu irmão e minha irmã, você deve ser movido pelo que você crê, não pelo que você vê. Você crê no Senhor Jesus Cristo. Você crê num Deus em que quando ele age não há quem pode impedir. Isaías 43, versículo 13. Agindo Deus, quem impedirá? É Deus que vai diante de ti. É Deus que despedaça as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. É Deus que endireita os caminhos tortuosos. Isaías 45, versículo 2. É Deus que forma a luz, que forma as trevas, que cria o mal. É o Senhor de todas as coisas. Isaías 45, versículo 7. Isto é tremendo, meu irmão e minha irmã. Isto é maravilhoso. Que possamos ser fortes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, final do versículo 10. Pare de viver lançando palavras pesadas, palavras de maldição, seja contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua família, contra os seus vizinhos, contra os seus irmãos, contra seja lá quem for. Se não tem nada de bom para falar de edificante, que feche a boca. E lembre-se, é a presença de Deus na sua vida que faz a diferença. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém.